Lucas 8, 26. E chegaram à terra dos Gerazenos, defronte da Galileia. Logo que desembarcou um homem da cidade, saiu-lhe ao encontro, possesso de demônios. Havia muito tempo não vestia roupa, nem morava em casa, mas nos sepulcros. Quando ele viu Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e exclamou em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Imploro-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois já havia muito tempo que se apoderara dele e prendiam-no com algemas e correntes, mas ele, quebrando as correntes, era impelido pelo demônio para lugares desertos. Jesus lhes respondeu: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele, e rogava-lhe que não mandasse para o abismo. Até aí, tá bom, olha para cá. Legião aqui é um conglomerado de 6.000 soldados, então, para você ver como que o cara era possesso mesmo. Talvez você lê esse título, né, o endemoniado Gerazeno, você deve fazer um link com Mateus, que ali parece que diz outro nome, né, o endemoniado de Gadara ou Gadareno, e não há diferença nenhuma, é só uma questão de localidade mesmo, é mais ou menos o seguinte, só para você entender melhor, né, antes de eu falar. Então você diz, olha, eu conheço o pastor Rafael, aquele paulista. Paulista se referindo ao estado ao qual eu moro. Mas você diz assim, olha, eu conheço o pastor Rafael Pindamonhangabense. Você está falando da mesma pessoa e também está falando algo que é correto. Então é só uma questão de localização aqui que está falando da mesma pessoa. Imagina o seguinte, chega neste lugar de culto, chega diante do Senhor um homem tuberculoso, um homem leproso, um homem canceroso, doente ao extremo. Diante disso, o que as filosofias e religiões propõem para que este homem seja salvo, transformado, curado, são diversos caminhos. A filosofia é bem possível que vai seguir para o caminho dizendo o seguinte, olha, você precisa estudar mais, você precisa conhecer a ti mesmo, como diz o filósofo, conhece a ti mesmo, e então a partir do momento que você tiver conhecimento de si, você vai ser liberto dessas mazelas. Este não é o caminho. Algumas religiões, principalmente o gospel moderno, um homem todo canceroso, leproso, tuberculoso, que chega diante deles, eles dizem assim para ele, você é lindo, você é maravilhoso, você é a imagem e semelhança do Criador, não há nada de errado com você. E algumas religiões diriam assim, repita comigo, você não está doente. Diga, eu não estou doente. Não, faz, decreta, você não está doente. Receba a cura em nome de Jesus, pode ir embora. É assim que muitos tratam. O interessante é que a fé cristã, a fé genuína, ela é totalmente diferente. Ela é a única que tem por hábito falar a verdade. Então, diante de um homem assim, ela diria, você está à beira da morte. Você vai morrer. Não há solução humana para o seu problema. Não há quem você recorrer. Você precisa de um milagre. É exatamente desta maneira que a fé verdadeira, que a fé bíblica trata o ser humano. Porque este endemoniado de Gadara é nada mais, nada menos que um reflexo de todo ser humano sem Deus. Tudo. Inclusive a mim e a você, antes do Senhor nos achar. A Escritura diz que um homem sem Deus, ele é bem parecido com este. Ele é um bárbaro. Alguém que se autodestrói. Alguém que está se afundando a cada dia mais, mas não consegue parar de se afundar. Este é o retrato do homem sem Deus. E este vestígio ainda está em todos nós. Este vestígio de pecado por conta de Adão é algo que ainda faz parte da nossa natureza, mesmo nascidos de novo. Por conta do pecado de Adão, por conta do pecado natural, todos nós somos tendenciosos a sempre fazer o que é errado. Olhe para as nossas crianças. Olha o trabalho que nós temos para ensinar a elas o bom caminho, porque o mau caminho já é automático, ela vai direto para fazer o que é errado. Olhe para você, meu irmão e minha irmã. O quanto nós precisamos, às vezes, suar para fazer aquilo que é correto.
Em compensação, aquilo que é errado nós fazemos automaticamente. Porque essa é a natureza do ser humano. É por isso que 1 João 1,8 vai dizer assim: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. E o pecado ali no singular para mostrar justamente isso. Não pecados, mas o pecado que veio lá do nosso pai Adão. Adão, como representante da humanidade, errou e, por conseguinte, toda a raça humana veio com defeito de fabricação e é tendencioso a fazer aquilo que é errado. E como eu disse, esse endemoniado é apenas um retrato do que toda raça humana é. Eu quero passar alguns princípios aqui então. Põe o primeiro, por favor, ali, calma. Abaixa um pouquinho o retorno de novo, tá dando microfone aqui. Pouquinha coisa só, aí tá bom. O primeiro princípio que nós vemos em relação a esse homem é que ele era alguém não civilizado. Olhe para você ver. O mínimo que alguém precisa ser para se tornar alguém sociável é roupa. É um lugar para se morar. Esse homem era basicamente um bicho. Vivia sem roupa, aos sepulcros, gritando para tudo que é lado. Para os romanos, de fato, ele não passava de um bárbaro. Um bárbaro era aquele que não se adaptava à cultura romana. Então, eles olhavam para aquele homem e diziam: o que é isso? Isso aqui é um ogro? É como se alguém fosse jantar na sua casa e você colocasse um prato ali, a pessoa começasse a comer com a mão. E com a comida, com a boca cheia de comida, já mandava um copo de suco para dentro, sem um mínimo de discrição. Esse era o retrato deste homem. Em Mateus vai dizer que ninguém passava perto dele, por conta de medo e por conta dele ser violento. E este também é o retrato da civilização humana. Violenta por si só, todos os homens sem Deus são extremamente violentos. São como este homem, não conseguem se relacionar. O homem sem Deus, ele não consegue se relacionar com uma pessoa, por quê? Ora, porque ninguém está à altura dele, ninguém é bom o suficiente como ele, e por conta disso ele não consegue ter contato com ninguém. Reparou como duram muitos casamentos de ímpios? Casam um dia e às vezes, meses depois, já estão acabando. Assim é todo homem sem Deus. Ele não consegue se relacionar, não consegue viver em harmonia com ninguém. Olha para o retrato das famílias as quais nós temos visto. Filhos não se dão bem com os pais. Tratam pai e mãe como se fosse amigo de escola, é velho, é mano. Você, eu já acho um absurdo chamar pai e mãe de você. Respeito. Foi aquela pessoa que te colocou no mundo. Ah, mas meu pai é um alcoólatra, é um bêbado, não vale nada. Não interessa. Pai e mãe é pai e mãe, acabou. Como eles tratam uns aos outros? O lar, que deveria ser um ambiente fraterno, parece um ringue de UFC. É briga cedo, à tarde, à noite. Os casamentos não se mantêm. Os casais, às vezes, até conjugam os verbos da maneira correta. Manda até aquela mesóclise no meio, né? Consertá-lo-ei. Farei isso para você, pode ficar tranquilo. O verbo até conjuga de forma correta. Mas trata, às vezes, a esposa igual uma cachorra. O marido igual um animal. Por quê? Não há respeito. O homem sem Deus, ele é extremamente violento. Ninguém ousava passar perto deste homem. E quer ver um grande exemplo de que o homem sem Deus continua sendo violento? Experimente colocar algo politicamente incorreto nas suas redes sociais. Ah, você vai ver a fúria do povo paz e amor. Experimente você, irmã, dizer: eu amo ser submissa ao meu marido e ser dona de casa. Terceira Guerra Mundial. São violentos por si só. Uma irmã da nossa igreja me dizia essa semana que ela tem um Instagram com alcance bem grande. E ela tinha colocado, acho que nos stories, alguma coisa nesse sentido, né? De que, olha, eu gosto de ser dona de casa. Pronto, era tudo que precisava para chover crítica em cima dela. Como assim? E os direitos da mulher? Acabou. Como assim eu gosto de ser dona de casa? Repare como são as feministas, né? O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Mas você não pode querer estar dentro de casa. Ah, lá não pode. Qualquer lugar que seja a rua. Dali para fora você pode escolher qualquer lugar. Eu já fui ameaçado inúmeras vezes. E ameaças de morte mesmo, de conseguir achar as redes sociais da minha esposa,
e um monte de coisa. Eu pedia para ela até mudar o nome. Porque esse povo aí, meu irmão, que é democrático se você concordar com eles. Experimente confrontar. Pronto, acabou a paz. Este homem, que era alguém extremamente solitário, andava por lugares solitários, estava sempre sem ninguém. E a Escritura dá um exemplo tão fundamental no conhecimento de todos nós, que é de uma cidade chamada Laís. A Escritura vai dizer que essa cidade era uma cidade que ficava isolada, eles não tinham relacionamento com ninguém, eles não tinham contato com ninguém, eles não precisavam de ninguém, eles faziam suas próprias coisas ali. E olha que interessante que vai dizer em Juízes, põe ele, por favor. Juízes 18, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: o povo daquele lugar vivia em segurança, como os sidônios. Eram pacíficos, calmos e não tinham brigas com ninguém. Eles tinham tudo o que precisavam, moravam longe dos sidônios e viviam afastados dos outros povos. Era um povinho que vivia só eles, extremamente solitários, sem aliança com ninguém. Eles não tinham redes de relacionamento com absolutamente nenhum outro povo. E então, por conta disso, a Escritura vai dizer que os filhos de Dan, reparando que estes não tinham relacionamento com ninguém, apenas entre eles, eles notaram que isso era uma fragilidade. E sabe o que eles fizeram? Atacaram a cidade de Laís, conquistaram, destruíram, mataram várias pessoas. Por quê? Porque eles não podiam pedir socorro para ninguém, porque eles não tinham alianças, não tinham amigos. Nós vivemos a geração dessa cidade, onde as pessoas querem o tempo todo ficarem a sós. Não querem se relacionar com ninguém. Preferem ficar em casa, sozinhas. É o que muitos chamam de sociedade líquida, que é nada mais, nada menos um termo usado para o culto ao individualismo. O que importa sou apenas eu. É daí que surgem os desigrejados. Aquele povinho, né? Eu sou crente, mas não estou indo na igreja, não. Eu cultuo a Deus de casa, meu irmão. Isso é sinônimo de desviado, ele só não quer assumir. Desigrejado, ele surge para caracterizar, de fato, essa época onde a existência não é mais pautada no relacionamento a Deus com Deus e no relacionamento com o homem, mas sim no individualismo. Culto ao individualismo. Repare que antigamente o que dava propósito para o ser humano ou era algo divino ou era outra pessoa. Era o Don Quixote que a sua vida toda ele tinha como objetivo conquistar a sua donzela, então aquilo lhe conferia propósito. Assim era antigamente. Hoje em dia, as pessoas não querem saber de achar propósito em Deus nem nos outros, apenas em si. O que importa sou eu. O que? Heliocentrismo, geocentrismo, universo, a Terra como centro, o Sol como centro? Não, o centro do universo tem nome, sou eu. O que importa sou apenas eu e mais ninguém. E as pessoas esquecem que ser cristão de verdade é ter relacionamentos, é estar junto com pessoas. Nós vemos reflexo dessa falta de relacionamento em famílias extremamente fragilizadas, onde garotos estão distantes dos próprios pais, mesmo morando debaixo do mesmo teto. Não é assim? A internet que aproxima aquele que está longe, isso aí nós temos que usar da melhor maneira possível. Ao mesmo tempo que a internet aproxima aquele que está longe, ela acaba afastando aqueles que estão perto. Então, às vezes, você entra dentro de um cômodo de uma casa, e ali tem 4 pessoas, uma está em um lugar do Brasil, outra está num jogo, a outra está conversando com alguém na Europa, e o outro está assistindo a Fazenda. Mas todos perdidos. Não se tem relacionamento mais. As pessoas não possuem redes de relacionamento. A consequência? Se fragilizam. Este homem era solitário. A cidade de Laís, por conta de ser um povo sem relacionamento, acabou sendo atacada e destruída. Por quê? São mais suscetíveis a perigos. Assim é toda pessoa que decide se afastar. Repare, pessoas com crises depressivas, pessoas infelizes, via de regra são pessoas que procuram viver a sós, que não têm relacionamento. O passo seguinte é serem aniquilados, assim como essa cidade foi.
Pessoas são de muita importância na minha e na sua vida, meu irmão e minha irmã. Você precisa entender que você necessita se relacionar com pessoas. Se relacionar com gente, ter um círculo de amizade a cada vez maior. Faça amizade com os irmãos, chame pessoas para ir à sua casa, se convide para ir à casa dos outros, faça igual eu. A pessoa não convida, eu me convido. Às vezes eu ligo e só falo, irmão, você sabe o que Jesus disse para Zaqueu? Não, pastor, que hoje convém que eu vá comer na sua casa. Estou chegando. 15 minutos. É legal que às vezes eu aviso em cima da hora, né? E às vezes, uma vez minha irmã não conseguiu nem se ligar o telefone. Arruma tudo rapidinho, o pastor tá vindo, corre, corre, corre. O telefone ficou ligado. Então eu mandei a casa arrumadinha lá, que eu achei que surpresa. Relacionamento é de suma importância. De suma importância. Cerca-se de gente. Pastor, isso traz sofrimento. Óbvio que traz. Traz sim. Mas a alegria de ter pessoas para se alegrar junto, para chorar junto, não se compara com as tristezas que nós passamos pelos espinhos dos irmãos que às vezes nos espetam. É só você olhar o exemplo da Arca de Noé, gente. Você acha que foi algo pacífico? Tudo que é tipo de animal dentro daquele lugar? Primeiro, você imagina, né? O 2 para tudo que é lado. Um comia folha, outro comia carne, daí tá lá, falei, gente, eu tô com fome, mas não posso comer esse bicho aqui. Mas estar juntos, com diferentes, é a única forma de se manter salvo. Não há outro caminho. Se isolar é morrer. É por isso que Deus diz, não é bom que o homem seja só. No sentido de relacionamento íntimo, é claro, né? A não ser que você seja vocacionado para ser solteiro. Do contrário, case-se. É bênção. Mas um princípio divino não é bom que o homem seja só. Em oposição, o que este homem faz? O que o diabo faz com este homem? Acaba o isolando. Ele impele este homem para o deserto para que ele fique a sós. Para que ele fique sem ninguém. Ah, pastor, mas eu quero ficar na minha. Via de regra, essas ideias aí já é o diabo amadurecendo a nossa queda. Se envolva com pessoas, porque isso faz bem para você mesmo. E a Escritura diz que este homem também ele feria a si mesmo. E ainda assim, ferindo a si mesmo, ele continuava se prejudicando. Não é assim quando você fala, por exemplo, com um drogado? A droga vai acabar com a sua vida. Ele diz, eu sei. Vai parar? Não. Ele se autodestrói. E quando nós nos isolamos, estamos fazendo a mesma coisa. Nos autodestruindo. Segundo, põe por favor. Segundo princípio, ele não tinha controle de sua mente. Como assim? Jesus pergunta, qual o seu nome? Respondeu que não foi ele que respondeu? Meu nome é Legião. Ou seja, o demônio estava controlando completamente a mente daquele homem. Eu sei que quando Rousseau, ele diz assim que o homem nasce livre, mas a sociedade o corrompe, isso é loucura. Mas é uma loucura aceita vindo dos ímpios. Por que é loucura essa frase de Rousseau? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Queridos, a sociedade é formada por quem? Homens. Ora, mas quem corrompeu esses homens então? Então, por silogismo, nós acabamos chegando à seguinte conclusão. Rousseau diz que o homem é bom, mas a sociedade corrompe. Mas a sociedade é corrompida, então é porque o homem é corrompido. E é exatamente isso que a Escritura diz. Por conta do pecado, nós todos somos corrompidos. Um vírus faz parte do nosso DNA, do DNA de todo ser humano, do mais velho ao bebezinho mais novo aqui desta congregação. Mas eu não fico chocado quando alguém extremamente sábio e ímpio como Rousseau diz isso. Eu fico chocado, sabe com o quê? Com crentes que afirmam categoricamente que têm livre-arbítrio, que escolhem Deus ou não. Como assim? Se todo o nosso ser foi corrompido, e a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, como assim você escolhe a Deus? A Escritura é explícita em dizer, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós outros. Porque se dependêssemos de nós, ninguém que está aqui escolheria a Deus, nenhum de nós. Ou você, alguns anos atrás, se imaginava num lugar como este, sentado,
cantando cânticos que engrandeçam o Senhor, ouvindo a exposição da Escritura. Ninguém se imaginava. Deus precisou agir na minha e na sua vida. Então a Bíblia é categórica em dizer que todos nós fomos corrompidos. Paulo diz que nós fomos entregues a uma disposição mental reprovável. O ser humano sem Deus não pensa direito. A Escritura diz que nós nos tornamos nulos em nossos próprios raciocínios. Paulo ali está sendo eufemista. Ele está falando que, olha, nos tornamos nulos em nossos próprios raciocínios, que ele está dizendo assim, vocês são tudo burro. Nulo de raciocínio, é isso. Só que Paulo é um gentleman, né? Cheio de eufemismo. Ele pega algo que é pesado e diz de uma maneira muito mais palatável, porque a mente humana está morta para as coisas divinas. O ser humano é uma fábrica de ser enganado. Você é assim. Eu sou assim. Jeremias diz que todos nós somos assim, porque o nosso coração ele é corrupto, enganoso, mais do que todas as coisas. Meu irmão, fala se não é tolice, você olha para o ser humano e, gente, como que ele cai em mentiras tão tolas? Como ele cai em contos tão absurdos, que você pensa, não é possível. Eu digo, óbvio que é possível. Ou você realmente acredita que estamos chegando no final do ano, que se você for para o Réveillon, e à meia-noite você entrar na praia, pular as 7 primeiras ondas ali, o seu ano de 2022 vai ser diferente. Fala, você não tem que ser muito ignorante para acreditar num negócio desse. Já fez, né? O ser humano, ele crê nessas coisas, ele crê em trevo de 4 folhas, ele crê em pé de coelho. Olha, eu não era nem crente, eu lembro que eu tinha um pezinho de coelho que eu tinha ganhado, não sei de quem. E acho que um tio meu tinha me dado. Ele disse, olha, use isso aqui que isso dá sorte. É uma maravilha, né? E eu estou com o pezinho de coelho na mão assim. Gente, isso dá sorte? Nem o coelho teve sorte. O pé dele está comigo. Como? Isso pode dar sorte para alguém? O ser humano, ele acredita nessas coisas, ele acredita numa imagem que se ele disser algo para uma imagem feita de gesso de madeira, os problemas dele serão resolvidos. Só que algumas mentiras que são um pouco mais sofisticadas do que essa daqui. Essa daqui a maioria de nós não cai, espero que não. Mas, por exemplo, quando nós vemos mentiras como o feminismo implantado cada dia mais dentro das igrejas, se não tivermos um sentido espiritual e uma sabedoria muito aguçada, acabamos sendo enganados. Olha uma das propostas do feminismo. Eles dizem que você, mulher, não deve ter muitos filhos. Se tiver, tenha poucos. E tão logo que você possa, envie-o para a creche. Porque é um peso cuidar do filho. E então, muitas incautas caem no conto da sereia e enviam os filhos para a creche. Porque enviando os filhos para a creche, elas podem trabalhar. E elas, muitas vezes, vão trabalhar, sabe o quê? De babá de outra criança. Fala. Se não é necessário muita ignorância para acreditar nessas mentiras que o feminismo tem sempre implantado, talvez na sua cabeça, irmã. Porque se você não estudou a fundo o feminismo, você, mesmo sendo crente, você é feminista. Porque essas coisas estão na mente de todos nós. O feminismo, ele começa lá na primeira onda, dizendo que, olha, temos que batalhar por direitos iguais. E é claro que eu sou a favor de direitos iguais. É por isso que eu gostava do militarismo, de onde eu vim. Porque eu, o negro, a mulher e o gay, passamos o mesmo concurso, ganhávamos a mesma coisa. Ponto. Acabou. Agora eles dizem, olha, somos a favor dos direitos iguais. Mas eles não querem, eles querem apenas os privilégios. Ah, mas as mulheres, já ouviu esse papinho? Mas as mulheres são poucas em posição de liderança. Mas você percebeu que as mulheres também são poucas em posições de risco? Em ocupações de risco, como... Você já viu alguma mulher que trabalha desentupindo fossa de banheiro? Na Sabesp aqui? Alguém conhece? Eu não conheço. As mulheres são minoria ali. Aí ninguém fala nada. Hã? Já viu mulher trabalhando em mina de carvão? Você não vê, né? Ninguém fala nada. Ah, mas se é a trainee do Magazine Luiza, tem que ser mulher. Então nós não percebemos e essas ideias acabam entrando constantemente na nossa mente
e somos enganados. Uma irmã da nossa igreja, essa semana, me mandou um print de uma conversa que ela teve. Conversa não, é desses xingos aí, né? Porque, olha outra estratégia feminista. Não seja dependente do seu marido. Você precisa ter o seu próprio dinheiro. Meu irmão, vida boa de mulher, gente. Fica em casa, cuidando da casa, o marido paga tudo. Você vai querer sair para trabalhar, colocar uma calça jeans, uniforme, tomar xingo do patrão? Misericórdia. Fica em casa, é melhor. Então, o feminismo, ele prega isso, dizendo assim, olha, você precisa ser livre. Não precisa ser dependente de homem nenhum. É humilhação limpar o banheiro da sua casa. Seja uma funcionária do shopping, limpe banheiros do shopping. É melhor. Então, para não ficar só com as minhas palavras, põe ali, por favor. Isso aqui é só o print, rabiscado ali, para não saber quem que é, né? Olha o que diz. Essa semana, uma irmã dizendo para outra, uma mulher dizendo para a irmã da nossa igreja. Eu trabalho de diarista numa casa de madame, que eu tenho que tomar Dramin para não vomitar de tanta porquice que tem lá. Passo humilhação para ganhar o meu dinheiro, em caixa alta, né? Gritando. Mas não passo humilhação de ter que pedir dinheiro para o meu marido para comprar uma agulha. O pensamento de muitas irmãs aqui é desse jeito. Você quer trabalhar fora a todo custo, sabe o que é? É humilhação. É o que eu sempre digo aqui. A partir do momento que há um casamento, que duas pessoas se unem, um homem e uma mulher, e os dois se tornam uma só carne, é uma só carne. É uma só conta financeira. Não existe mais dinheiro meu e dinheiro dela. O que existe é dinheiro nosso. Então, caiu o pagamento lá. Amor, caiu o nosso dinheiro. Irmãs, fala se não é melhor. É melhor. Só que o feminismo prega isso. Prega de forma contrária a isso. O ser humano, ele gosta de ser enganado. Na igreja, o ser humano gosta de ser enganado. Então, porque ele foi enganado a vida inteira por conta da teologia da prosperidade. Eu vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico. E então ele sai dessa teologia maligna, que é maligna, ele vai para o outro extremo. Qual que é o extremo? O extremo do desengrejado. Eu não preciso mais de igreja. Não preciso mais de ninguém. Antes, para ele, pastor era tudo um homem de Deus, mas de repente ele viu um picareta, 2 picaretas, 3 picaretas. Ele diz, todos são safados, eu não preciso de pastor. O ser humano, ele vai de um lado para o outro rapidamente. Daí ele diz assim, todos os pastores não prestam. Eu ouço isso constantemente. Ninguém conhece nada da minha história. Os irmãos aqui já sabem um pouco, né? Eu só tive prejuízo para ser pastor, gente. Pelo amor, minha turma está ganhando 6.500 por mês lá, e eu aqui. Estabilizado. Financeiramente estava tranquilo. Mas eles veem alguma postagem minha e só pelo fato de estar escrito pastor, está roubando o povo. Ele pensa que a igreja que acho que tem 500.000 pessoas, né? Então, eles dizem assim, todos os pastores não prestam. Daí você diz, quem falou isso para você? Felipe Neto, YouTube. Eles vão de um extremo para o outro. Quem fala aqui através da boca deste homem é o demônio. E muito do que a maioria das pessoas hoje em dia pensam e falam, também são influenciadas por ele. Muitos dos pensamentos de pessoas dentro da igreja não são influenciados pela Escritura. Talvez você já ouviu pessoas dizendo assim, olha, religião não presta. Aquilo ali é nada mais nada menos do que um eco de Karl Marx, que dizia que a religião é o ópio do povo. O ópio é uma droga, né, que faz você perder os sentidos ali para você ter uma vida sem tanta dificuldade. A mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo, dizem pessoas endemoniadas como este homem. E elas dizem assim, a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo, para dizer que elas podem abortar, que o corpo é dela. A probabilidade daquele feto ser mulher é de 50%. Qual o direito sobre o corpo aquele feto teve, se for mulher? Nenhum. Absolutamente nenhum. Eu sou a favor do aborto, talvez em apenas uma situação, nem em caso de estupro. Caso de estupro também não. Porque deve ser terrível. Eu já conversei com pessoas ao longo da caminhada cristã, mulheres que foram estupradas, até homens que foram, é terrível. Eu fico imaginando uma irmã, uma mulher de nossa igreja que é abusada sexualmente e engravida. Deve ser terrível, um crime cometido. Mas como você faz para resolver esse crime? Você comete outro? Você mata a criança, que não tinha nada a ver com o negócio?
Na pior das hipóteses, gente, pelo amor, leve a um orfanato. Se não quer criar, mas você vai resolver um problema com o outro. Eu, via de regra, quando alguém pergunta se eu sou a favor do aborto, eu digo apenas em um caso, né? O aborto deliberado, onde a mulher quer decidir, mas não, vai atrapalhar minha carreira, vai atrapalhar meus estudos, vai atrapalhar a minha vida. Eu falei, tá bom, eu sou a favor desde que se mate a criança, a mãe e o pai. Tudo junto. Bom, daí joia. Mas pergunta se elas querem, daí não, né? Não, só quer matar a criança. Porque estão preocupados apenas consigo mesmo. O homem sem Deus, ele está totalmente indefeso, intelectualmente. E olha como que Deus pune o povo. Você pensa assim, como que Deus pune? Pastor, Deus manda um raio na cabeça. Bate o carro, acidente. Na maioria das vezes, não. Sabe como que Deus pune as pessoas? Ele pune as pessoas fazendo com que elas sejam entregues a uma disposição mental reprovável, nulas em seus próprios raciocínios. E a consequência de pensamentos errados são comportamentos errados. Terceiro, já estou encerrando. Põe, por favor. Terceiro princípio, o homem sem Deus é indomável. Repare, o texto diz que várias pessoas tentavam deter este homem e não conseguiam. Ele é amarrado com correntes, com grilhões, e mesmo assim ninguém conseguiu deter. Este é o resultado de todo ser humano sem Deus. Indomável. Repare nos jovens de hoje. Os jovens, quanto mais jovem, mais indomável eles são. Não querem obedecer a ninguém. São senhores de si mesmos. Chegam no ápice da inteligência com seus 16 anos, achando que sabem tudo. É o que eu sempre digo aqui. Quero saber se um adolescente está crescendo em sabedoria, se ele, aos 16 anos, ele diz a seguinte frase: eu sou tolo, eu não sei nada. Esse é o princípio de alguém que está começando a aprender alguma coisa. Mas o jovem, quanto mais jovem, mais indomável ele é. Isso tem a ver com os pais. Os pais de hoje são tudo pais Nutella, são pais frouxos, que não impõem limites, que não colocam regras, que não tem horário, que não há punições. Não há nada. Ele faz o que quer, a hora que quer, e não há um apertozinho sequer, não há uma disciplina sequer. E então depois não sabe, porque estão colhendo filhos rebeldes lá na frente, porque não há firmeza. Olha o que vai dizer Jeremias, capítulo 5, versículo 3. Tu os feristes e não doeu, consumiste-os, e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Aqui Deus está punindo o povo, e ainda assim, o povo se endurece ainda mais. Não é assim? Muitos adolescentes de hoje, às vezes recebem até uma punição, mas daí ficam mais bravos ainda. Assim acontece com muitos adultos. Deus às vezes vem e nos dá uma apertada. O que você faz? Você fica bravo com Deus. Em vez de você se quebrantar e se arrepender e mudar de vida, mudar aquilo que você está fazendo de errado, você fica bravo com o Senhor. E para encerrar, repare como que este homem foi curado. Uma das propostas para a cura deste homem foi... Põe ele, por favor. Uma das propostas que nós temos para a cura de um homem como esse endemoniado, talvez seja a educação. Educação é algo maravilhoso, eu não sou contra, de forma alguma. Mas lembra? Eu já ensinei aqui o mito da caverna para os irmãos, de Platão. A história do mito da caverna é... O homem, ele nasce preso, voltado para uma parede, onde ele vê sombras que não são realidade, atrás dele uma fogueira e objetos passando. Então, tudo que ele enxerga é o que está ali à sua frente, de forma distorcida. Platão diz que o homem nasce prisioneiro. E ele precisa sair daquela caverna, se ele quiser ter uma vida diferente. E a forma platônica e filosófica de sair daquela caverna é sem a ajuda de ninguém. É você mesmo, por sua razão, pelo seu intelecto. Isso é filosofia. Conhece-te a ti mesmo. O intelecto é a salvação sem Deus. Então, se você por si mesmo for inteligente o suficiente, descobrir a saída, você vai se ver livre. Por conta da dialética, é assim que os filósofos crescem em conhecimento, né? Dialética, a tese, a antitese, através do debate. Então, através do conhecimento, você acaba chegando a uma razão e, através da sua própria razão, você é transformado, sem o auxílio de ninguém. Mas eu não concordo com Platão, óbvio, porque
Não nesse sentido, por mais que o mito da caverna é uma das coisas mais espetaculares que eu já li. Se você tiver a oportunidade, leia. É algo fabuloso. Só que se eu nasço aprisionado, como eu vou conseguir sair dali sozinho? Eu não tenho nem noção daquilo que é a realidade. Então o caminho da educação por si só não é capaz de transformar o ser humano. Esse gadareno é um exemplo. Ele não podia por si mesmo se libertar. Ele não era forte o suficiente, ele precisava de uma intervenção externa. Mas a segunda opção de se ver livre é através do amor. Talvez com essa aqui você concorde. O ser humano é um bicho por si só. E o que ele precisa? Amor. Não é isso que os esquerdistas dizem em relação aos bandidos? Eles precisam ser amados. Olha o protesto deles contra a violência. Abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas. Pomba branca. Meu irmão, se isso funcionasse, hein? Não funciona. O amor, ainda que seja de suma importância, por si só não é capaz de libertar o ser humano. O amor humano, este não. Cria um tigre dentro de casa desde pequeno, desde gatinho. Dê mamadeira a ele. E então, quando ele estiver na idade adulta, é bem provável que ele te devore. Assim é o ser humano sem Deus. Nós queremos uma cobra dentro de casa. O amor do homem não educa e muito menos salva, porque há algo maior por detrás disso. É o que Paulo vai dizer, porque o pecado é que habita em mim. E este problema do pecado não é resolvido com o amor de um ser humano por outro. Por mais que tenha lá, né, o Jean Valjean dos Miseráveis, que também é um conto fabuloso, mas não funciona assim. O amor não é capaz de libertar. Como que este homem foi liberto? Pastor, chegou uma ONG onde ele habitava e o problema foi resolvido. Não foi. Chegou uma escola? Não foi. Como eu disse, eu sou a favor muito em relação ao estudo, ao ensino. Mas aquele homem, ele foi livre exclusivamente porque Deus interveio. Porque um Deus soberano e poderoso agiu com graça e misericórdia sobre aquela vida. Por isso que é a única opção para nós que estamos aqui, sermos transformados, não é através do amor de nossos pais, da nossa transformação educacional. Todas essas coisas são importantes, mas elas por si só não produzem um novo nascimento. Você que talvez tenha tempos, anos de igreja, mas ainda se vê escravo do vício, da promiscuidade. Você se vê escravo de pecados que talvez te acompanhem durante há muito tempo, de mágoas. Oh Deus, se tem algo que destrói o ser humano por dentro, é a questão da mágoa. Então talvez você tenha sido escravo dessas coisas. Você não pode vencer sem Deus. Não pode. Por mais que você seja alguém extremamente determinado, por mais que você seja alguém extremamente disciplinado, você não consegue vencer sozinho, porque a Escritura diz que somos incapazes. Todos nós, sem exceção. O amor das pessoas é de suma importância, mas não podem nos transformar. Mas talvez você mesmo sendo cristão tem tentado se libertar por outras formas e acaba se esquecendo de que, ora, o Espírito Santo habita em mim e é isto que eu preciso para que o Senhor possa me fazer andar a cada dia em novidade de vida e não tropeçando. Já viu? Tem aquele crente Raimundo, né? Pé na igreja, pé no mundo, tropeça, cai, vai e volta, vai e volta. Meu querido e minha querida, se você de fato é nascido de novo, você precisa se lembrar de que o Espírito Santo habita em você. E isto é a base para que nós possamos andar em novidade de vida. Saber que nós um dia fomos selados pelo Espírito Santo do Senhor e por conseguinte nós precisamos continuar sendo cheios a cada dia. Sobre a plenitude do Espírito, a diferença para aquele que é ímpio é que ele precisa se converter. O Espírito Santo precisa agir na vida dele. A diferença para nós que somos cristãos é que nós precisamos ser cheios com a plenitude do Espírito. De que forma? Sendo cheio a cada dia. E isso, meu irmão,
não é um método apenas, mas é um estilo de vida. Cultos e mais cultos e mais cultos, e pequenos grupos e pequenos grupos e pequenos grupos, e oração e oração e oração, e pregação e pregação e pregação. Então, se você seguir este caminho, e comunhão e comunhão e comunhão, talvez daqui a uns 10 anos você olhe para trás e diga: não é que eu tenho evoluído um pouquinho? Mas separe, não há um caminho fácil. Há um árduo caminho para mim e para você, mas este é o único caminho. Você não dá conta de se manter sozinho. Ser cristão é, acima de tudo, reconhecer que necessitamos de Deus. E repare, você está lá na sua faculdade ou em casa, estudando matemática. Via de regra, você termina a aula de matemática, pelo menos eu nunca vi isso, né? Terminou a aula de matemática, o que a gente faz? Vamos orar. Vamos orar para que a fórmula de Bhaskara entre na nossa mente. Não fazemos isso. Porque ou você entende ou você entende, acabou. Mas por que depois de um culto como esse, de ouvir um sermão, nós necessitamos orar? Porque nós necessitamos de Deus. Porque nós precisamos dele. Porque sem Deus, meu irmão, você não consegue nem amar o próximo. Você não consegue nem amar a sua esposa, que é uma só com você. Quantos aqui, meu irmão, pode falar? Já teve vontade de matar a sua mulher? Já teve, eu sei que já. Uma vez falei isso na igreja, uma ilustração, né? Irmão, só uma ilustração, apesar que às vezes eu acho que é verdade, né? Faz 21 anos que eu tô junto, gente. E às vezes eu falo com minha esposa: eu sei que você só não levantou pra bater em mim porque você não aguenta. Que a vontade é essa, né? Furiosa. Assim é o ser humano. Como já disseram, né? Pastor, você já pensou em divórcio? Divórcio nunca. Homicídio várias vezes. Gente, 2 décadas é muito tempo. Mas o que nos faz permanecer? O que nos faz continuar andando junto, mesmo com diferenças abismais? Saber que eu preciso de Deus para amar o próximo. Você precisa de Deus para amar os seus filhos. Irmão, para encerrar, né? O pessoal pinta a maternidade como aquele algo maravilhoso. Ai, gente, eu ouvi o primeiro chorinho do tchucu-tchucu. Ai, que delícia que vai ser. Daí depois você está 3 dias ouvindo esse bendito chorinho, o olho fundo, sem dormir. Você vai estar furioso, mas por que eu fui ter criança? Onde que devolve? Porque você sabe, né? Você sai do hospital com a criança no colo, acabou, não pode voltar mais não, agora é seu, cuida. Mas o que nos faz? Levar uma vida de abnegação. Porque ser pai e mãe é isso, a abnegação. É tirar de si para dar para o filho. É ficar sem para dar para o outro. O que nos faz? Depois, de noite, sem dormir, você que é irmã. Aí tá lá, 1, 2, 3, 4, tem um monte. Benção, filha, benção. Você sabe, depois que você começa a ter 1, 2, 3 filhos, meu irmão, esquece aquela calça 38, tem que doar para o bazar. Você não vai entrar mais. Estraga o seu corpo. Acaba com suas noites de sono. Enche de estria. As coisas caem. E então, quando começa a crescer, você pensa: nossa, já não temos mais bebê, vamos ter outro? Faça uma loucura isso. Ou é loucura, ou é a necessidade de saber que com Deus eu consigo me doar. Com Deus eu consigo amar o próximo. Com Deus eu consigo não pensar apenas em mim. Então, que eu e você venhamos de fato a lembrar que nós precisamos do Senhor para tudo, inclusive para amarmos uns aos outros. Amém, meus irmãos?